O P. faziam. Diddy falou o que sobre tudo isso? Sobre as festas? Existiam? Ele não Não desmente? não nega. Inclusive, vai reproduzir, né, o vídeo de uma free coffee lá no tribunal. Ah, Sério? Sério? Eu não sabia. Pelo que eu entendi ali do que foi alegado, vai ser... Ju Cassini e Giovanna Alba trazem novidades sobre o caso P. Diddy. Elas falam sobre as novas testemunhas, o julgamento do magnata da música e a suposta relação com Justin Bieber. Comenta aí sua opinião, deixe seu like e se inscreva. Então, voltando aí pro caso do Diddy, ele foi acusado de tráfico sexual, de abuso, de coerção e mais alguns outros crimes. E o tráfico sexual, ele é um crime federal, né? Lá nos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Que É uma acusação... mais grave. É mais grave e também porque existe essa desconfiança, ele está sendo acusado que ele traficava entre os estados, né? Dos Ele Estados levava, Unidos. tipo assim, Sim. chamava mulheres, garotas de programa, homens também, né? Uhum. Levava essa galera pra poder participar das... Exatamente. E aí a Cassie Ventura, ela testemunhou ontem e ela deu tantos detalhes sobre as free coffees que eu pelo menos consegui ter uma ideia de como ocorriam essas free coffees. Como que é? Uma delas, que da forma que a Cassie comentou, do jeito que ela testemunhou, não parecia que era com tantas pessoas assim como eu imaginava Mais um que quarto de era. hotel. Era mais é? um negócio num vezes. quarto de hotel. Não eram umas ou- 60, 70, 100 pessoas? Deveriam ter, talvez, Umas umas 10. maiores, Ah, mas é? no geral eram menos. Tá. E pelo que e parece que eram muitas, ela, o Diddy e, tipo, mais um cara, Exato, né? tinha algumas que eram assim, só 3. E Ah. o Diddy às vezes nem participava, ele ficava assistindo. Num quarto absurdo, Num aquele quarto de chique. hotel, Isso. E uma testemunha-chave também testemunhou, que é o Daniel Phillippe, e ele falou que ele foi contratado para uma free coffee. Inicialmente falaram que ia ser uma despedida de Ele era o quê? solteiro. Ele era um cara que trabalhava nesse mercado, né? Ele falou que agenciava algumas pessoas de revistas para essas revistas sexys, enfim. Sei. E só que o chefe dele falou que ele teria que fazer um striptease porque o outro cara que fazia não estava disponível e ele que tinha o estereótipo que eles queriam, então ele foi chamado para ir. E aí ele foi. Chegando lá, ele pensou que ele estaria indo para uma despedida de solteiro, mas aí a Cassie Ventura o atendeu de lingerie e tinha uma outra pessoa no quarto que estava com roupão branco, chapéu e uma bandana no rosto para não ser reconhecido, do nariz para baixo. E ele reconheceu que era o Diddy por causa do som da voz. E aí a Cassie Ventura falou para esse homem, ó, te chamei aqui, você não vai fazer um striptease, a gente vai se relacionar, quer fazer massagem, enfim, ele contou tudo com detalhes. Então isso dá a entender que nem todos eram festas gigantes, né? Sim. As free coffees, como eu Isso eu já não imaginava. sabia que tinha essas festas um pouco mais. Ela falou que no começo era um pouco assim, que tipo, demorou uns 6 meses, 1 ano do relacionamento dos dois pra ele começar a querer inserir uma outra pessoa no relacionamento, vamos dizer. Tipo, levava ela pra um quarto de hotel, chamava um cara e falava, tá, agora eu quero assistir você. Mas não começou com ela, né? Jennifer Lopez Não, antes. já- é que foi ela que depois, né? Ah, Então tá. ela tava contando a experiência dela. E aí ela falou que daí ela tinha que ter relações sexuais com essas outras pessoas, fazer o que ele mandava, que muitas vezes ele ficava só assistindo. E aí as coisas que ele pedia pra ela fazer eram absurdas. E chamou muita atenção que ela falou muito sobre o óleo de bebê, né? É. Que foi encontrado na casa dele. Uma E ela falou que quantidade Exatamente. usavam muito óleo de bebê mesmo. Que tinham free coffees, assim, que usavam 10 garrafas de óleo de bebê. E elas podiam durar 24, 36, 72 horas. E todo mundo sempre muito drogado. Ela falava que ela conseguia aguentar ficar acordada porque era sempre muita droga. Exatamente. Teve uma vez que ela falou que ela ficou acordada durante uns 4, 5 Uhum. dias. E era até o momento em que o Diddy falasse assim, acabou. Enquanto Ele ele- tinha que decidir. Era ele quando que ia acabar. decidia tudo. E essa é uma alegação dela, que ele controlava tudo na vida dela, né? Ele controlava qual roupa ela deveria vestir. Ele abafou a carreira dela, né? A carreira dela não foi pra frente, sendo que ela conheceu o Diddy quando ela assinou com a Bad Boy Records. Eram pra- 10 discos, não eram? Exatamente. Ela chegou a gravar 9 álbuns e nenhum foi lançado. Então ele abafou a carreira dela e pelo que eu interpretei disso tudo, ele transformou a Cassie Ventura em uma boneca sexual dele, né? Em um fetiche dele. Então ela foi usada, assim, muito por ele. É muito triste, assim, o relato dela. E ela tá grávida, ela tá contando tudo isso. Ela tá grávida, ela tá muito sensibilizada. Putz. Ela chorou bastante ontem, né, no tribunal. Ela falou que ele controlava até como ela devia sorrir, sabe? Tudo chamava a atenção dela. E aí, muita gente começou a questionar, até no próprio tribunal. Tá, mas então,
por que você aceitava isso, né? Por que você fazia? E ela falava que ela era tão manipulada, que, tipo, primeiro que assim, pra uma pessoa que tá começando a carreira, conhecer o Diddy sem saber nada sobre ele, era um grande privilégio, porque ele era visto como esse cara muito foda Pode da mudar a tua música, vida, muito né? famoso, Exato. muito dinheiro. Então ela tava muito empolgada de estar junto com ele e dele tá dando mais atenção pra ela do que pras outras pessoas. Então é óbvio que ela também se interessou. E ela disse que depois foi tanta manipulação que ela simplesmente, tipo, tinha uma hora que ela não queria deixar ele mal, ela não queria deixar ele triste ou bravo. Então ela fazia o que ele pedia pra evitar que acontecesse alguma coisa pior, né? Exatamente. Ela falava assim que o que reconfortava ela era saber que ele estava feliz com aquilo, porque ela mesma nunca quis, ela se sentia suja, humilhada. Ela narrou das vezes em que ele pediu que homens urinassem nela. Nossa, eu fiquei chocada. Que ele urinou nela. Então, Ela assim. falou que teve uma vez que ela até Nossa. engasgou, Ai, que que ela se horrível. sentia muito humilhada, que ela nunca quis aquilo e, tipo, ela nunca falou nada porque pra ela era óbvio que ela não queria aquilo. Tipo, quem quer passar por essa situação? Exatamente. Não, eu acho que até isso excitava o cara, né? De que tá obrigando essa sensação de poder, né? Ela não quer, mas eu tô fazendo ela fazer isso. Sim, ele passou a filmar sem pedir permissão a ela. Ele simplesmente apareceu com uma câmera lá, começou a filmar. Ele filmava depois com os celulares deles e ela pedia que ele apagasse porque os assistentes dele tinham acesso ao celular, né? E ela também fala sobre essa alegação da promotoria de que ele usava a empresa, que ele tinha uma empresa, né, para cometer os seus crimes, fazer essas freak-offs para organizar tudo e depois limpar, não deixar provas, vestígios, conseguir pessoas para serem abusadas. E ela falou que realmente, né, ele tinha muitos assistentes, e os assistentes às vezes reservavam os quartos de hotéis, compravam os óleos de bebês, conseguiam as substâncias, eles davam as substâncias a ela. E ela fala que muitas vezes ela usou essas substâncias para dissociar, para ela sair daquela situação, sabe como que é? Ficar sem essa sensibilidade, né? Sem saber mesmo o que tá acontecendo, não sentir. Sim, e agora a defesa dele tá alegando que é o seguinte, que essa filmagem dele agredindo a Cassie Ventura é terrível, é horrível, ele assume que ele cometeu um erro, que ele cometeu um crime naquilo, mas seria um crime de violência doméstica e não um crime de tráfico sexual. Só que a promotoria tá usando essa mesma prova para alegar que ali é a demonstração da força que o Diddy tinha para cometer os seus tráficos sexuais, entendeu? Que ele agia sempre por ameaça, por medo. A Cassie Ventura também falou que tinha medo de apanhar dele, né? Que do nada ela levava tapa na cara e etc. E a gente viu que ele bateu nela quando ela tentou sair da Freak-Off, né? Tem isso. Sim. É? Mas agora tem essa questão, né? Foi o vídeo do hotel, né? Ela falou que... Aquele vídeo do hotel ela sobre falou isso. que ela falou que ela tava querendo ir embora. Ela falou até alguma coisa que ela tinha alguma premiere que ela queria ir, que ela queria chegar bem. Ela não queria chegar, tipo, intoxicada, drogada. Então ela queria ir embora e ele não deixou. E é um vídeo horrível, né? Ele puxa o cabelo dela, ele arrasta ela pelo chão. E até no documentário, o documentário eu não achei que tem tantas informações mesmo. Tiveram alguns depoimentos. Teve uma vítima que eu fiquei mais chocada, assim, que Essa ela contou. imagem, né? Isso, essa é a imagem. Sim. Tem uma vítima que ela contou um pouco do que aconteceu com ela, que ela também foi drogada, abusada, acordou. Atriz, o que ela... Então, ela era namorada de um amigo dele, Ah, tá. o que foi bem chocante também, né? E aí ela conta no documentário a história dela, e tem um assistente pessoal do Diddy, que também vai depor, que inclusive eu fiquei até o fim do documentário, porque eu queria muito saber o que ele ia falar, e ele não falou nada demais. Ele só falou que ele organizava as freak-offs, que ele era o responsável de comprar todos os itens que eles iam precisar lá na hora. Falou que ele comprava muito óleo de bebê, que ele era o responsável para conseguir as drogas, bebida. Ele meio que ficava à disposição para o que precisasse ali na hora. E aí eles falam de pessoas que eram contratadas para limpar os locais depois das festas, que também pagavam milhares de dólares para eles limparem tudo aquilo e não falarem nada. Porque era mistura de óleo de bebê com sangue, com urina, com Nossa. tudo. E imagina essas pessoas que estão limpando. Tipo, elas sabem que aquilo aconteceu. Você tem que comprar o silêncio delas também, né? Exatamente. E eles destruíam os quartos de hotéis, segundo a Cassie. Eles sempre danificavam, eles sempre tinham que ficar pagando. Ela fala que algumas vezes ela tentava organizar um pouco, mas no fim eles sempre tinham que deixar a gorjeta, né, para as pessoas. Sim, eu fico pensando, quantas pessoas que já não sabiam disso, os donos dos hotéis, quem Pois tá ali na recepção. Não, é uma rede de... Se a galera começar a falar, gente, vai ter história pra caramba. Só que a defesa alega que era tudo consensual. Então eles trabalham com isso. Eles faziam horrores nos isso que eu ia quartos de falar. hotel, O faziam. P. Diddy
falou o que sobre tudo isso? Sobre as festas? Existiam? Ele não Não desmente? nega, não nega. Inclusive, vai reproduzir, né, o vídeo de uma freak off lá no tribunal. Ah, Sério? isso eu não sabia. Pelo que eu entendi ali do que foi alegado, vão passar um vídeo de uma freak off ali da Meu. Cassie Ventura. Se eu Ah, tiver dela errado, se eu ainda. tiver entendido errado, mas foi isso que eu entendi. Eu achei bem estranho, porque seria uma relação íntima, né? Uma Sim. relação sexual. Mas enfim, só esse vídeo aí dele batendo na Cassie Ventura, eles passaram 5 vezes ontem para os jurados, e a defesa não queria que fosse usado, porque eles falam que não é uma prova dos crimes que ele está sendo acusado. Isso é uma prova de violência doméstica, algo que ele nem está sendo acusado. Então eles estão tentando descredibilizar dessa Sim. forma. E a defesa falou que esse vídeo da freak off será usado para demonstrar que realmente era tudo consensual, e a promotoria falou que vai usar para mostrar que realmente o Diddy cometia os seus crimes ali durante as freak offs. É, Então porque eles é vão o usar as caminho mais mesmas fácil, provas, né? O caminho mais fácil é ele falar que foi consensual. É. Exatamente. Pois é, me dá medo. Me dá medo de pensar que ele consegue se safar com essa alegação e aí ele vai sair. Se ele Bom, se safar, é algum acordo com gente muito poderosa que tá envolvida e que não quer. E que a Porque- gente não porque tem duvida. político também, né? Deve ter envolvido. muita gente. Não, no caso do Jeffrey Epstein, a testemunha que a gente tinha, que se matou agora, ela tinha alegações contra um príncipe, não é? Príncipe Andrew. É, Britânico. então você imagina, tipo, é uma pessoa da realeza que tá sendo acusada de um negócio assim. Todo mundo que tá envolvido deve estar morrendo de medo do que vai sair nessas audiências. O Lene começaram lá, será que vão achar alguma coisa minha? Eu falei, não, Lene, relaxa. Então. Foi pros Estados Unidos? Falou, não, então tem. Então tá tranquilo. Mas na época logo quando começaram a vir à tona todas as acusações e etc., foi uma loucura, né? As teorias da conspiração. Foi, com todos os artistas. né, que Gente, estavam não falando. dava pra saber. E aí falaram que tinha túneis que ligavam a casa um do outro. Eu fiquei chocada, eu fico mais chocada com a história do Justin Bieber, porque ele tá com um comportamento super estranho nas redes sociais. É né? mesmo? Ele Qual o parece estar meio envolvimento dele? drogado. Então, ele conhecia o Diddy, né? Ele já foi visto muitas vezes com o Diddy quando ele tava começando a carreira, quando ele era bem novinho. E muita gente suspeita que ele também frequentou, que ele foi abusado, né? Que ele foi Pois uma das é. crianças abusadas na época. E não tem como a gente confirmar. Mas tem muita gente na teoria da conspiração que eu tento ficar um pouco longe, mas a galera começou a falar que ele começou a ficar meio doido no Instagram depois que começou a ter mais informações sobre o caso do Diddy. Olha lá, É bem estranho. E foi logo depois que a filha dele nasceu, quando eu pensei que. Eu imaginei que ele iria seguir um caminho bom, né? Porque ele foi um adolescente problema, né? Foi preso, veio aqui pro Brasil, causou pra caramba. Mas aí quando ele se casou e depois ele teve o filho, eu falei, agora acho que passou a fase da loucura, né? E tudo. Mas aí foi quando começou, quando piorou, né? Ele postou uma foto. Como que chama? Bong? É bong? É bom. Com um bong gigantesco dele Ele fumando posta muitas bong. coisas aleatórias. né? E ele assumiu, né, que ele teve problema com substâncias, mas parece que provavelmente ele tá tendo novamente. Agora ele não quer mais que os paparazzis tirem foto deles, porque eles ficam muito atrás dele realmente. Eu Também até deve fiz ser. um vídeo sobre isso, fazendo um paralelo com a questão da infância dele, né, dele ter sido um menino que ascendeu muito jovem. É. Eu acho que Não faz nem bem, todo né? mundo consegue lidar bem com Você E aí viu a o gente- Macaulay Culkin, É, esses A caras... gente entra até naquele documentário que saiu da Nickelodeon, né? Que estavam É. falando dos artistas mirins, que também Pois tinha é. um cara que abusava das O crianças. Drake, né? O Você Drake falou Bell, no Menudo, também tem histórias. Aqui Sim. veio já, a gente teve entrevista com um dos caras do Polegar ou do... Você tava aqui, Lene? Também de histórias de abuso também. Eu tava num do Polegar. Mas Sim, também tava. tem. Tá. É o que É. mais tem na indústria, né? E ainda mais quando envolvem jovens, eles ficam muito à mercê. Sim. E nem sempre os pais conseguem acompanhar em tudo, né? Pois é muito difícil. É muito complicado. E eu acho que também, não só pela questão do abuso, porque a gente não sabe se de fato isso aconteceu com o Justin Bieber, mas ele era um menino que, com 15, 14 anos, ele já tinha o mundo aos pés dele. É. Então eu acho que isso, pra mente, eu acho que ninguém nasceu pra ser adorado. Total. Entendeu? Sem ter estrutura, Eu né? acredito que a gente nasceu pra adorar. Agora, quando a pessoa é adorada como se fosse um deus, Ainda mais quando você é criança, né? ainda Tá mais se formando desde ainda. jovem. A Britney É. Spears também. Britney Nossa, Spears, Britney. Como que alguém vai controlar? Você fala assim, eu tenho dinheiro, eu compro tenho, e eu posso fazer acha tudo. que pode tudo.